Pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é nós aprendermos como interfacear um teclado matricial 4x4 com o 8051. Inicialmente, pessoal, nós vamos conhecer o princípio de funcionamento de um teclado matricial. Tá? Então, vou apresentar para vocês aqui um diagrama de ligações. Através dessa figurinha, nós vamos poder entender como funciona um teclado matricial. Um teclado matricial, normalmente, ele pode ser feito de switches, de chaves, mas normalmente ele é feito de membranas, tá? Então nós temos uma configuração de linhas e colunas, de forma que quando você pressiona uma tecla específica, você fecha um curto-circuito, você aciona a chave de uma determinada linha com uma determinada coluna. Então essa figura ilustra a representação de um teclado matricial 4x4. Ou seja, nós temos 4 linhas e 4 colunas. Então vamos aqui tomar como exemplo a biblioteca do Proteus, que é utilizado nas aplicações que envolvem calculadora eletrônica. Então é um teclado matricial que tem uma máscara de uma calculadora eletrônica. Então nesse caso, se eu pressionar a tecla 7, por exemplo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fechando um curto-circuito entre a linha 1 e a coluna 1 do teclado. Se eu pressionar, por exemplo, a tecla mais, eu irei estar fechando um curto-circuito da linha 4 com a coluna 4 do teclado e assim sucessivamente. Então, o princípio de funcionamento do teclado ele é muito simples. Imagine cada tecla dessa como sendo um switch, uma chave, em que, ao pressionar uma tecla, eu fecho um curto-circuito de uma linha com uma coluna específica. Bom, então eu tenho aí um teclado que ele vai me apresentar 4 linhas e 4 colunas. Então, como nós interfaceamos isso com o microcontrolador? Basta pegarmos nossas linhas e colunas do teclado e ligar em uma porta qualquer do microcontrolador. Então, nesse caso aqui, eu vou tomar como referência o circuito que é apresentado na experiência 4, que é onde vocês vão estar experimentalmente aí testando ou aplicando os conceitos aprendidos aqui nesse vídeo de hoje. Então perceba que a interface do teclado com o microcontrolador é relativamente simples. Perceba que simplesmente eu vou ligar as minhas linhas do teclado ao nível menos significativo da porta P1 e colunas do teclado e ligo no nível mais significativo da porta P1 também. Ok, pessoal? Então eu tenho ligado a linha 1 ligada à porta P10, a linha 2 ligada à porta P11 e assim sucessivamente. Do ponto de vista das colunas também, a gente vai estar ligando a coluna C1, no caso aqui na porta P14, a C2 na porta P15 e assim sucessivamente. Então o que a gente tem é algo como nessa figura. Então essa figura também faz parte de uma de nossas práticas que nós estudaremos em aulas futuras. Como nós vamos fazer nossa implementação utilizando a notação sempre em hexadecimal, eu já coloquei aqui do lado a tabela de conversão de hexadecimal para binário, que isso vai auxiliar a gente na hora do entendimento. Bom, gente, vamos dar início aqui à codificação. Vou inicializar o software Proteus, criar um novo projeto. Vou nomear esse projeto como sendo teclado. Next, a folha Landscape A4, não criar um PCB, criar um projeto de firmware, selecionar aqui o 8051 e o controlador pode ser o 80C51 no modo barramento. Ok, finalizando. Ok, então vamos começar a codificação. Então aqui basicamente eu vou apagar todo esse conteúdo que foi gerado automaticamente pelo Proteus e vou começar a codificar a partir daqui, dando um nome a essa subrotina, que eu vou chamar de ler tecla. Ok? Então eu começo. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a gente limpar o nosso flag sinalizador de o pressionar de uma tecla válida. Lembra que a primeira coisa que eu vou fazer quando eu for chamar essa função, essa subrotina, vai ser testar se o meu flag ele vai estar limpo ou não. Se o flag estiver limpo, é porque não houve nenhuma tecla válida pressionada. Se o flag estiver setado, é porque houve uma tecla válida pressionada. Então, eu vou utilizar esse flag para me sinalizar
o pressionar ou não de uma tecla. Vou dar um nome a ele aqui de flag. Essa definição do nome nós vamos fazer posteriormente, quando a gente for utilizar essa função, essa subrotina dentro de um contexto de uma aplicação. Mas, por enquanto, vamos assumir que esse flag ele vai ter um nome que eu vou chamar de flag, que na verdade vai ser um bit, um dos bits que nós vamos encontrar dentro daquela região de memória que corresponde à região de bit endereçável. Lembra que eu tenho uma região da RAM interna, que corresponde aqui do endereço 20H ao 2F, onde essa região é a região onde eu tenho registradores que são bits endereçáveis. Então eu vou pegar aqui um desses bits endereçáveis e utilizar como meu sinalizador, tá? Como meu flag de sinalização. No caso aqui eu vou pegar o bit 0 do registrador 20H, tá certo? Então como é que nós fazemos isso na prática? É bem simples, já posso fazer aqui, eu já posso me adiantar aqui e, por exemplo, definir esse bit, que eu vou chamar de flag, como sendo o bit 0 do registrador 20H. Então, basicamente, o que eu fiz aqui, a gente já sabe que é dar um nome a esse bit. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar esse flag. Limpei o meu sinalizador. Clear flag. Então, o que eu vou fazer a partir daqui é realizar a varredura no teclado. E como é que é feita essa varredura? Então, perceba, eu estou aqui com o teclado interligado à minha porta P1, onde eu liguei as linhas do teclado às portas P10, P1, P12, P13. E liguei as colunas às portas P14, P15, P16 e P17. Então, a gente precisa mapear o valor binário correspondente a cada uma dessas teclas. Tá? Então, perceba que quando eu digitar aqui uma tecla específica, vai aparecer na porta o valor binário correspondente ao código binário da tecla pressionada, ok? Então eu vou começar a varredura do teclado varrendo linha por linha. Aqui eu tenho duas opções, eu posso começar fazendo a varredura pelas linhas, ou eu posso começar fazendo a varredura pelas colunas. No caso aqui eu vou fazer a varredura do teclado varrendo as linhas. Então qual é o algoritmo aqui? Eu varro cada uma das linhas individualmente, escrevendo um 0. Por exemplo, vou varrer a linha 1. Eu coloco um 0 na P10 e o resto tudo 1. Né? Então lembra que para que eu possa ler alguma coisa nas colunas, eu vou precisar com que o nível lógico presente nesse nível seja F. Né? No caso seria todo mundo 1, tá certo? Então, por exemplo, se eu pressionei a tecla 7... Se eu escrever um 0 aqui, tá? Na hora que eu fecho um curto-circuito dessa linha com essa coluna, esse 0 que eu escrevi aqui, ele vai ser refletido aqui nessa coluna. Então, se eu ler a porta toda depois dessa escrita, ou seja, se eu escrevo um 0 aqui e depois leio as colunas, eu consigo perceber que essa tecla aqui foi pressionada. Então, isso aí eu vou fazer para cada uma das linhas do teclado. Então, eu começo varrendo o teclado, escrevendo um 0 na linha 1, depois escrevo um 0 na linha 2, depois escrevo um 0 na linha 3, depois escrevo um 0 na linha 4. Então, sempre que eu fizer uma escrita de varredura em uma linha específica, a instrução seguinte vai ser uma instrução de leitura nas colunas, para eu saber se o 0 que eu escrevi nessa linha, ele se refletiu em qualquer uma dessas colunas, tá? Então, aqui, seguindo o exemplo da linha 1, então, se eu pressionei a tecla 7, esse 0 escrito aqui se reflete na coluna 1, se eu pressionei o 8, esse 0 vai se refletir na coluna 2. Se eu pressionei o 9, esse 0 vai se refletir na coluna 3. E se eu pressionei aqui o divisão, esse 0 vai ser refletido na coluna 4. Tá certo? Então, o algoritmo, o que é que ele vai fazer? Vai ser sempre isso. Eu escrevo nas linhas e leio nas colunas. Basicamente, o algoritmo para a varredura no teclado vai ser dessa forma. Então, como eu falei, perceba que cada tecla ela vai ter um código de retorno. Então, nós precisamos mapear cada código de retorno de cada uma dessas teclas. Então, por exemplo, qual seria o código de retorno da tecla 7? Ora, se eu escrever um 0 na P10, então na hora que eu escrevo um 0 aqui, tá? Se eu pressionar a tecla 7,
esse 0 se reflete na coluna 1. Então, o código de varredura da linha 1 vai ser quem? Vai ser um 0 na P10, um 1 na P1, 1 na P12 e o 1 na P13, que seria um F. E no caso do nível superior da P1, eu vou escrever um F. Tá? Então, eu tenho que escrever um F aqui para que depois eu possa ler os dados refletidos nas colunas. Tá? Mas eu preciso escrever no nível menos significativo da porta, fazendo esse bit aqui igual a 0 para que eu possa varrer, então, a primeira linha do teclado. Então, o código de varredura da linha 1 vai ser quem? F, nesse nível superior da porta P1. E aqui a informação vai ser 1, 1, 1, 0. Então, eu tenho aqui 1, 1, 1, 0, vai ser E. Tá? Então, nós temos aqui o E como o código de varredura da linha 1. Qual seria o código de varredura da linha 2? F no nível superior e aqui como sendo 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1 vai ser o D. Então, o D, ou o FD, né? Eu preciso escrever o valor completo na porta. Então, vai ser o FD. Qual seria o código de varredura para eu varrer a linha 3? Vai ser 1, 0, 1, 1. Então, 1, 0, 1, 1 vai ser o B. Então, o código de varredura da tecla 3 vai ser o FB. Qual seria o código de varredura da linha 4? F e 0, 1, 1, 1, que é o 7 em binário, tá? Então, o código de varredura da linha 4 vai ser o F7. Então, veja que para eu fazer a conversão desses valores binários, que é o código referente a cada tecla, eu preciso saber o código de cada uma delas, o código de retorno de cada uma dessas teclas, para que depois eu possa fazer a conversão para ASCII. Então, por exemplo, no caso aqui da tecla 1, vamos identificar qual seria o código binário de retorno ao pressionar a tecla 1. Então, o que acontece? Quando eu estou varrendo a linha 3, que é onde está a tecla 1, qual é o valor que eu escrevi na porta? Vai ser um F, e aqui como sendo 1, 0, 1, 1. Então, 1, 0, 1, 1 é o B. Escrevo FB na porta e depois eu executo uma instrução de leitura. Então, se eu executar uma instrução de leitura e essa tecla for pressionada, qual é o valor de fato que eu vou estar lendo na porta? Então, veja que esse 0 que eu escrevi aqui, ele vai ser refletido na P14. Então, o código de retorno da tecla 1 vai ser 1, 1, 1, 0, que vai ser o E, e aqui vai ser o valor que eu escrevi antes, que vai ser 1, 0, 1, 1, que vai ser o B. Então, o código de retorno da tecla 1 vai ser o valor binário EB. Ok, pessoal? Então, eu vou colocar aqui como sendo o código de retorno da tecla 1, como sendo o EB em hexa. Ok? Tá colocando isso aqui como sendo o código de retorno da tecla 1. Então, pessoal, qual seria o código de varredura da tecla 2? Bom, para varrer essa linha, eu continuo escrevendo aqui o B e depois leio a porta toda para saber o resultado aqui das colunas. Então, eu escrevo o B para continuar a varredura na linha 3 e ao pressionar a tecla 2, o 0 aparece aqui. Então, o que vai retornar nas colunas vai ser 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1 é o D. Tá? Então, D aparece aqui no nível mais significativo da porta. Então, após a leitura na porta, eu vou ler o valor DB. Eu vou estar lendo o valor, vai ser o DBH. Ok, gente? O código de retorno da tecla 3 nas colunas. Agora vai ser um 0 aqui. Então, eu vou ter 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1 vai ser o B. Então, BB vai ser o código de retorno da tecla 3. Então, eu vou colocar aqui o BBH, ele vai ser o código de retorno da tecla 3. E assim eu vou mapeando o código de retorno de cada tecla.
No caso do 4, qual seria o código de retorno da tecla 4? Então, da tecla 4, agora eu estou na linha 2, o código de varredura da linha 2 vai ser 1101, 1101 é o D, então eu varro o teclado escrevendo um D no nível menos significativo da porta e leio as colunas. Então eu varro a linha 2 com um D e o código de retorno da tecla 4, quando eu estou varrendo essa linha e eu pressiono o 4, vai aparecer um 0 aqui, tá? Na coluna 1. Então vai ser aqui 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0 vai ser o E. Então o código de retorno da tecla 4 vai ser o ED. Então o ED em hexadecimal é o código de retorno da tecla 4. E assim, pessoal, eu vou fazendo para cada uma das teclas. Ok? Então eu tenho aqui mapeado as 4 primeiras teclas, né, de 1 até 4. O mesmo raciocínio ele é válido para qualquer uma das outras teclas. Eu já vou colocar aqui para a gente não se estender muito no vídeo, o código de retorno de todas as teclas, para que a gente possa estar utilizando isso aí dentro da rotina de decodificação do teclado. Então aqui, pessoal, estão todas as teclas agora já mapeadas com seus respectivos códigos de retorno, sempre que eu pressiono uma tecla. Então, de acordo com o que foi exposto nesse algoritmo, o que é que nós temos que fazer? Então, limpei o flag de sinalização que eu vou estar utilizando depois, na hora que eu detectar uma tecla válida pressionada. Vou varrer a primeira linha do teclado e o código de varredura da primeira linha do teclado vai ser eu escrever na porta P1, o valor FE. Então, no caso aqui, eu tenho que colocar 0FH, ok? Bom, depois que eu escrevi o código de varredura da linha 1, eu preciso ler a porta. Então, eu leio a porta, escrevendo no acumulador o conteúdo da porta. Então, mova para o conteúdo de P1. Comparo se o que eu escrevi é igual ao que eu li. Então, eu escrevi na porta o FE. Então, essa instrução ela me diz compare e jumper se não é igual. Então, vou comparar o conteúdo do que eu li na porta com o conteúdo com o que eu escrevi. Evidentemente que se você leu a porta e a porta retornou com o mesmo valor, significa dizer que nenhuma tecla foi pressionada nessa linha. Tá? Então, se eu não pressionei nenhuma tecla nessa linha, eu passo para varrer a linha seguinte. Agora, se eu li alguma coisa nessa linha que é diferente de FE, é porque uma das teclas nessa linha ela foi pressionada. Então, eu vou desviar aqui para uma rotina, que eu vou chamar de ler. Né? Então, esse desvio aí ele vai exatamente realizar a parte de decodificação da tecla, tá certo? Que a gente vai fazer em seguida. Tá? Então, por enquanto, vamos atentar aqui para a varredura do teclado propriamente dita, ou seja, se eu não li nenhuma tecla pressionada nessa linha, agora eu vou varrer a linha 2. O código de varredura na linha 2 vai ser o FD, tá? FDH. Faltou o 0 aqui à esquerda, né? Corrigindo aqui. Então, eu movi para a porta o código de varredura da linha 2. Leio o que está na porta, então mova para P1 e comparo se o que eu li é igual ao que eu escrevi. Então, CJNE A com o que eu escrevi na porta, que foi o valor FD, 0 FD. Se for diferente, desvio para ler. Faço a varredura da linha 3, move A. O código de varredura da linha 3 vai ser o B, então 0BH. Comparo o que eu li com o que eu escrevi, 0FDH. Se for diferente, desvio para ler. Se for igual, não foi pressionado nenhuma tecla na linha 3, eu varro a última linha do teclado. Então, mover para P1. O F7H. Ok? Leio o que eu escrevi. Leio o conteúdo da porta.
e comparo o que eu li com o que eu escrevi. Se for diferente, desvia para ler, ok? Bom, se eu não li nenhuma das teclas em nenhuma das linhas, significa dizer que eu não pressionei nenhuma tecla no teclado. Então, como eu estou tratando isso aqui como uma função, uma subrotina, ao final da varredura do teclado, se nenhuma tecla foi pressionada, eu devo retornar dessa função. Então, eu tenho um RET aqui, que vai fazer com que eu retorne dessa função. Ok, pessoal? Então, um detalhe aqui é que, como não foi pressionado nenhuma tecla, eu vou retornar com o meu flag de sinalização, ele limpo. Já que eu limpei ele no início da função, em nenhuma situação aqui eu setei, ele retorna, evidentemente, com ele limpo. Então, o flag, retornando limpo, me sinaliza do código que chamou essa função, de que não foi pressionado nenhuma tecla no teclado. Ok, pessoal? Vou dar só uma ajeitada aqui na formatação, para ficar tudo bonitinho. E agora nós estamos prontos aqui para dar sequência à parte de decodificação do teclado, né? Ok, pessoal? Então, tem um probleminha aqui, tá? Aqui faltou, aqui eu escrevi o código de varredura da linha, escrevendo aqui o 0B. Aí, antes de comparar, eu preciso ler o conteúdo da porta para saber se foi pressionado alguma tecla. Então, aqui, na verdade, faltou a instrução de leitura. Então, remover para P1, né? Tá certo? Então, só consertando aqui esses dois detalhes que estava errado.